Em 1587, sob o comando de John White, uma expedição inglesa parte rumo ao continente americano. A missão? Estabelecer uma colônia para a Inglaterra, antes que Espanha ou França dominassem a região. O local escolhido foi a ilha de Roanoke, parte da atual Carolina do Norte. Era o segundo esforço inglês na região. O primeiro, um fracasso parcial ocorrido 2 anos antes. John White documentou cada passo da jornada. Com ele estavam cerca de 90 homens, 17 mulheres e 11 crianças. Entre elas, sua filha, e a neta que nasceria ali mesmo, Virginia Dare, o primeiro bebê inglês nascido na América. Os colonos construíram casas rudimentares e um forte de madeira. Mas logo enfrentariam os desafios brutais de um novo mundo. Clima hostil, escassez de suprimentos e tensões crescentes com tribos nativas. O relacionamento com os povos nativos era instável. Algumas tribos mostraram-se amigáveis, mas outras ressentiam a presença inglesa em suas terras. Após alguns meses, John White decide retornar à Inglaterra para buscar reforços e mantimentos. Sua partida seria o início de um silêncio que atravessaria os séculos. Onde estavam todos quando White voltou? O que ele encontrou? E por que ninguém jamais os viu novamente? 3 anos se passaram. Era o ano de 1590, quando John White finalmente retorna a Roanoke. Tempestades, conflitos navais com a Espanha e a falta de apoio da coroa haviam atrasado seu retorno. Quando chegou, encontrou apenas o silêncio. O forte havia sido desmantelado. Nenhum sinal de luta. Nenhuma cruz gravada nos troncos como haviam combinado em caso de perigo. Os pertences haviam sido levados, não deixados para trás. Era como se tivessem partido voluntariamente. No portão de entrada, apenas uma palavra cravada: Croatoan. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, e também de uma tribo nativa. White acreditou que os colonos haviam se mudado para lá. Ele tentou alcançá-los, mas uma tempestade impiedosa destruiu a embarcação de apoio. Sem alternativa, White retornou à Inglaterra. Ele jamais retornaria à América. E ninguém nunca mais veria os colonos de Roanoke. Assim nasceu o mistério da colônia perdida. Um sumiço coletivo sem vestígios, sem respostas, sem fim. Teriam sido mortos, fugido com nativos, massacrados por espanhóis. Ou a verdade está em algo que ainda não entendemos? Durante séculos, historiadores, arqueólogos e conspiracionistas tentaram responder a mesma pergunta: o que aconteceu com os colonos de Roanoke? A hipótese mais aceita sugere que os colonos abandonaram Roanoke voluntariamente e se integraram à tribo Croatoan. Alguns relatos posteriores falam de indígenas com traços europeus ou olhos claros, mas nenhum documento definitivo comprova a fusão cultural. Exploradores como John Lawson, no século XVII, relataram comunidades indígenas que afirmavam descender de pessoas brancas. Outros pesquisadores acreditam que os colonos tenham sido vítimas de tribos hostis ou de ataques de vingança por desentendimentos anteriores. Mas não há sinais de batalha no local da antiga colônia. Seria um massacre tão completo a ponto de apagar qualquer rastro? Na época, Inglaterra e Espanha estavam em guerra. Há quem defenda que tropas espanholas tenham localizado e eliminado a colônia de Roanoke para impedir a expansão inglesa. Contudo, nenhum registro espanhol menciona Roanoke, e os arquivos da Armada Invencível mantêm silêncio sobre qualquer operação ali. Também se considera que os colonos tenham sido vítimas da fome, de doenças ou de desastres naturais. Documentos da época mencionam colheitas fracassadas e instabilidade climática. Mas por que não houve tentativa de comunicação ou registro do ocorrido? A palavra Croatoan aparece em outros contextos curiosos, gravada em objetos associados a desaparecimentos, mortes inexplicáveis, até no diário final do escritor Edgar Allan Poe. Coincidência? Ou uma sombra simbólica deixada por um evento maior, que nunca foi revelado?
Por mais de 400 anos, o desaparecimento dos colonos de Roanoke foi tratado como um mistério sem solução. Mas no século XXI, a ciência decidiu intervir. Pesquisadores norte-americanos deram início ao projeto Lost Colony DNA Project, um esforço para comparar o DNA de possíveis descendentes indígenas e colonos com o perfil genético europeu do século XVI. Eles visitaram comunidades nas regiões de Dare County, Hyde County e nas reservas indígenas dos Lumbee, buscando traços genéticos que pudessem comprovar a fusão cultural. A ideia era clara. Se os colonos sobreviveram e se integraram aos nativos, alguma parte deles sobrevive em seu DNA. Mas até hoje, os dados permanecem inconclusivos. As populações estudadas carregam traços europeus, mas não há confirmação direta de que descendem dos colonos de 1587. Parte da dificuldade está na ausência de material genético confiável da época, já que nenhum corpo foi jamais encontrado. Além do DNA, novas tecnologias como lidar e varreduras geológicas começaram a ser aplicadas em Roanoke Island e nas ilhas vizinhas. Alguns objetos atribuídos aos colonos foram encontrados fora do perímetro original, mas sem um esqueleto, um nome ou uma carta, o silêncio permanece. A ciência moderna chegou mais perto do que nunca, mas a história de Roanoke ainda se recusa a ser encerrada. Qual é o verdadeiro impacto desse mistério nos Estados Unidos da América, na arqueologia e na própria ideia de desaparecimento coletivo? Roanoke não é apenas um mistério, é uma cicatriz aberta na história de um continente ainda em formação. Mesmo sendo considerada um fracasso, a colônia perdida pavimentou o caminho para futuras colonizações inglesas. E sua memória foi transformada em símbolo de perseverança, mistério e identidade nacional. Nos séculos seguintes, o nome Roanoke apareceria em poemas, manuais escolares e romances históricos. Tornou-se parte da narrativa fundadora dos Estados Unidos da América. Roanoke foi adaptada, reinventada, distorcida. Filmes, séries e livros exploraram seu enigma com explicações que vão desde cultos secretos até portais dimensionais. A palavra Croatoan virou símbolo de medo, de desaparecimento e do inexplicável. Na ciência, Roanoke representa um desafio intelectual. Como investigar um evento sem corpos, sem armas, sem ruínas completas? Projetos acadêmicos continuam até hoje, buscando qualquer pista que possa transformar o mito em fato. Mas talvez o maior legado de Roanoke não esteja nas respostas que faltam, e sim nas perguntas que ela nos obriga a fazer. Sobre colonização, convivência, silêncio, e sobre o que significa desaparecer, sem deixar rastros. Se esse mistério o intrigou, imagine quantos mais a história ainda esconde. Inscreva-se no canal. Toda semana um novo enigma histórico desvendado. Bem-vindo ao Códice Dark.